Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no Centro Espírita Allan Kardec, em Paulo Caivota. Uma parceria com o nosso Centro Celeiro de Luz, Sombrio, que hoje a gente vai ter a oportunidade de sabermos um pouco mais a respeito do suicídio, que hoje é uma coisa bastante comum, né? Não digamos comum, mas bastante frequente na nossa sociedade. Muitas vezes as pessoas não conseguem enfrentar os seus problemas, os seus desafios, né? E às vezes procuram algo que acham que seria a melhor solução. Então, nesse momento, nós convidamos a todos para que possam, através da oração, nos conectarmos com a espiritualidade maior, rogando a cada um que aqui está, encarnados e desencarnados, que sejam todos bem-vindos a mais um trabalho realizado aqui no Centro Espírita Allan Kardec, no Balneário Gaivota, que possamos sair daqui melhores do que chegamos, igualmente que possamos sair daqui com mais bagagem na parte espiritual a respeito do suicídio. Que a espiritualidade bondosa e amiga, tanto aqui do Allan Kardec como do Celeiro de Luz, possa nos guiar, nos fortalecer, nos inspirar nessa tarde de sábado. Dessa forma nós dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor, o pão do corpo e o pão do espírito. Perdoa as nossas ofensas na medida que perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixes cair nas tentações, mas livra-nos por caridade de toda a prática do mal. Que assim seja. Então, nós convidamos o Feijão, Alfredo, né? Alfredo Ricardo, para que vai ministrar esse seminário, digamos que é esse seminário a respeito do tema suicídio na infância e na adolescência. Então, seja bem-vindo, Feijão, e a casa é sua. Boa tarde a todos que nos acompanham presencialmente aqui no Centro Espírita Allan Kardec, e dou boa tarde também àqueles que nos acompanham pelo YouTube e também pelo Facebook. O Centro Espírita Allan Kardec, já há vários anos, no mês de setembro, sempre tem uma programação especial dentro da campanha do Setembro Amarelo, que é uma campanha internacional de prevenção ao suicídio. Neste ano, nós, além do seminário, estamos nas nossas exposições doutrinárias, trazendo aí textos a respeito da prevenção e como a doutrina espírita percebe o suicídio. E também, no nosso Toque Espírita, durante todo o mês de setembro, estamos levando pelo TikTok dicas de prevenção do suicídio. Então, vamos agora iniciar o nosso seminário baseado em algumas obras. Como esse nosso seminário se dedica a trabalhadores das casas espíritas, e as casas espíritas têm professores, e normalmente é interessante esse foco inicial no professor, por quê? Porque hoje em dia a sociedade tem uma crença não muito correta de que a escola tem que educar o aluno. O pai e a mãe acabam abdicando desta tarefa, acreditando que a escola vai dar a educação. Mas a doutrina espírita nos coloca que a educação moral, ela inicia já antes do nascimento da criança. Quando o espírito ainda está na barriga da mãe, já há uma comunicação entre a mãe e o filho. Então, ali começa a educação moral do espírito, que não é a primeira vez que ele chega no planeta, não. A doutrina espírita nos coloca que nós somos espíritos viajores da eternidade, ou seja, espíritos que nascem, morrem, renascem novamente, morrem novamente, renascem novamente, e assim nós vamos, a cada reencarnação, crescendo um pouquinho, adquirindo um pouco mais de conhecimento e um pouco mais de moral. Então, esse trabalho inicia em casa, é fundamental, porque, segundo os próprios espíritos, até os 7 anos a criança é um pouco mais maleável,
aos ensinamentos, principalmente ensinamentos morais, e aí depois, quando entra na escola, a família acaba jogando para o professor esse trabalho. E olhem só, é claro que a gente sabe que a escola tem a finalidade de repassar o conhecimento. É claro que no futuro, quando os princípios da doutrina espírita forem absorvidos pelas escolas, quando chegarmos no mundo de regeneração, os professores serão extremamente importantes. Mas nos dias de hoje, é importante a gente compreender a difícil situação dos professores. Segundo a reportagem da Folha de São Paulo, agora no dia 14 de maio, ela coloca que 1/3 dos professores brasileiros trabalha com mais de 300 alunos por ano. Então, é uma super família para os professores, né? Então, e aí vem as dificuldades. O excesso de estudantes, a carga de trabalho, dificulta a melhoria dos baixos resultados educacionais brasileiros. E na semana passada, nós também recebemos uma notícia que nós estamos lá no finalzinho do G20 em termos de qualidade da educação. Sabemos que precisamos melhorar um pouco mais. Então, o grande número de alunos torna mais difícil para os professores identificar as dificuldades pedagógicas e fazer adaptações para as necessidades de cada um. Posso intervir? Hã? Posso intervir um pouquinho? Pode. No Brasil, o estado com maior índice de desenvolvimento na educação é o Ceará. Realmente já foi detectado. Está sendo um exemplo. E nós, Santa Catarina, também não estamos piores. Tem estados bem piores do que nós, mas ainda não estamos no nível de primeiro mundo. Então, de acordo com a Folha de São Paulo, a média brasileira é de 50% superior à dos países com melhores indicadores educacionais dos Estados Unidos, e que os docentes trabalham com 200 alunos por ano no máximo. Então, para vocês verem, 50% a menos de alunos trabalham fora do Brasil. E seguindo em frente, tenho aqui uma coisa interessante. Vou fazer a defesa dos alunos, porque eu também já fui aluno também, né? E uma coisa para a gente não esquecer é que todos nós somos eternos alunos, porque enquanto espíritos, ainda estamos na primeira classe, que são os espíritos imperfeitos, já estamos olhando a segunda classe que está perto de nós, que são os bons espíritos, para depois chegarmos na terceira classe, que é espíritos puros, onde nós temos, no exemplo, Jesus. Somos eternos aprendizes, não importa se tenha 10, 20, 40, 50, 60, 80, 70 e até 100 anos. Tem gente que já está vivendo, chegando nos 100 anos e sempre está aprendendo. Tem uma outra notícia interessante do site Olhar Digital. Se um especialista diz que as aulas deveriam começar mais tarde, porque, segundo eles, foi detectado que a parte da manhã muitos alunos têm dificuldade de aprendizado. E normalmente tem países que as aulas começam às 7 horas, né? Aqui no Brasil já é mais tarde, é quase 8 horas. Então, lá nos Estados Unidos, na Califórnia, foi colocada em vigor uma lei que obriga que as aulas dos alunos do ensino médio comecem às 8h30. Eu sei que tem gente aqui que também tem dificuldade de produzir mais de manhã. Tem pessoas que produzem de tarde. Minha amiga Herô é uma que gosta. É à noite. Eu é o contrário. Eu produzo mais de manhã, de madrugada, do que à tarde e à noite. Então, são algumas notícias que a gente traz para quê? Para a gente poder compreender um pouco melhor esse universo que nós estamos trabalhando. Então, uma pesquisa a respeito da autoestima e ansiedade coloca que os jovens brasileiros com idades entre 16 e 24 anos estão entre os mais afetados por problemas de saúde mental. Então, realmente, alguns casos bem mais cedo. Alguns casos mais cedo. Mas segundo a pesquisa, normalmente a gente acha que o suicídio abrange quem? Pessoas que já estão, vamos dizer assim, situadas na vida, e já têm uma profissão, e a gente está percebendo hoje, que foi o foco e é o foco do nosso seminário, que está sendo detectado que crianças e adolescentes, a partir de 4, 5 anos, já estão começando a ter não só ideias suicidas, mas também a
procurar o suicídio. É claro que tem os incentivadores. A gente sabe que a internet, Facebook, TikTok, tem pessoas, sites que são tirados do ar depois, mas que acabam fazendo o quê? Incentivando os desafios até que daqui a pouco o jovem tira a vida. E, segundo dados dessa pesquisa, que faz parte do Panorama de Saúde Mental, por que aqui nós começamos a detectar o que leva nossos jovens a procurarem o suicídio? Primeiro, 78% se relatou ter se sentido feio ou pouco atraente. Isso é o resultado do quê? Nós aqui somos pessoas um pouco mais velhas, usamos um pouco menos as redes sociais. Mas quando a nossa juventude, quando vai utilizar a rede social, o que acontece? Ela bota filtro para ficar bonita. Dificilmente alguém, apesar que agora está surgindo novamente uma tendência para que se coloque fotos sem filtro nas redes sociais, ou seja, que cada um de nós apareça tal qual é nas redes sociais. Mas aí quando você vê uma pessoa mais bonita do que você, o que vai acontecer? Eu gostaria de ser assim, não sou. Então, por isso que 78% se diz que se sente feio ou pouco atraente. Tem também questão da inteligência. 73% relatou que se sente pouco inteligente. Então, a gente percebe realmente que hoje em dia, em função tem até aquilo que se chama a geração TikTok, que o TikTok está emburrecendo as nossas crianças. Por quê? Porque todos procuram seguir aqueles que são os influencers. O influencer passa o dia inteiro coçando a cabeça, daqui a pouco tu vê, tem uma turma dos coçadores de cabeça. Então, está havendo o quê? Não está sendo incentivado o desenvolvimento da inteligência. Está sendo, apesar que nós também, mais antigos, já estamos ficando na geração Ctrl-C, Ctrl-V, ou seja, copia e cola, copia e cola. E aí, o que acontece? Isso acaba inibindo o desenvolvimento da inteligência. Vamos lembrar, eu, Herô, a Gladys, a Marilúcia, que somos os mais antigos aqui, nós somos os tempos que tinha que fazer uma pesquisa, tu tinha que ir lá na biblioteca, pedir um livro emprestado e copiar e apresentar para o professor. Hoje em dia, o que você faz? Você bate uma foto daquela página do livro, ou pega um livro digital da internet, copia, cola, está pronto o teu texto. E hoje ainda tem mais um auxiliar, a inteligência artificial. A inteligência artificial, ela faz tranquilamente, já fiz laboratório com isso, peguei capítulo de um livro e pedi para a inteligência artificial resumir, e pronto. 10 páginas resumidas em 10 segundos, que não precisou a gente ler. Então, tudo isso acaba influindo o quê? Na nossa baixa autoestima. Mas alguns países hoje, já estão, Suécia, Finlândia, já estão com um trabalho bem avançado. Sim, então... Já comprovando que o uso do celular está prejudicando o desenvolvimento cognitivo, né? Então, já tem nós tivemos um exemplo agora, esse ano, na cidade de São Paulo. Todo o material pedagógico que é produzido pelo MEC, que é distribuído para todos os estados. O estado de São Paulo acabou abolindo o material pedagógico do MEC e elaborou material pedagógico próprio simplesmente em PowerPoint, como eu estou apresentando aqui para vocês. E olhem só, no material deles em história, tinha uma colocação que dizia que a cidade de São Paulo tinha praia e que o prefeito Jânio Quadros tinha proibido usar maiô nas praias da cidade de São Paulo. A gente sabe, cidade de São Paulo não tem praia. Então, a gente vê os erros que são cometidos. Tinha um outro também que a água podia transmitir o Alzheimer e o Covid. Então, o Ministério Público entrou na Justiça e eles tiveram que retirar todo esse material, porque o quê? É um material que acaba levando os nossos jovens a ter uma visão incorreta do próprio planeta. Então,
Outra coisa que também tem sido notado, que tem aumentado o registro de autoagressão e tentativas de suicídios entre crianças e jovens. A cada dia, a cidade de São Paulo contabiliza uma média de 10 casos de autoagressão e tentativas de suicídio entre crianças e jovens até 19 anos. Então, nós vemos que realmente a situação está séria. Em 2019 foram 2.609 casos, em 2022 foram 3.823, ou seja, 46% a mais. Então, todos esses casos que estão acontecendo pelo Brasil, eles também estão próximos de nós. Nas escolas, na nossa família, isso está acontecendo e muitas vezes a gente não consegue perceber isso. Por quê? Porque a própria pandemia ampliou o problema. Os jovens ficaram em casa, tiveram dificuldades de estudar e já havia uma dificuldade de comunicação entre jovens e não tão jovens, então isso acabou sendo aumentado. Então, esse é o nosso trabalho. Agora vamos entrar dentro do conhecimento da doutrina espírita. Primeiro, nós temos que conhecer quem somos nós. E Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, nos coloca a respeito dos componentes do universo, que são 3. Deus, Espírito e Matéria. Deus é a inteligência suprema, causa primária. Allan Kardec, eu sempre digo que se Allan Kardec não tivesse escrito nada mais, além do primeiro capítulo do Livro dos Espíritos, já tinha trazido uma evolução extremamente grande no conceito de Deus. Por quê? Vamos analisar o conceito de Deus na história da civilização. Lá, depois do Homem das Cavernas, nós nos transformamos em politeístas, ou seja, acreditávamos que existiam vários deuses. Tinha Deus para tudo, Deus para a água, Deus para a chuva, Deus para o trovão, Deus para o sol, Deus das colheitas. Foi um período da história da humanidade. Depois, de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, veio o conhecimento da existência de um Deus só, que foi nos trazido pelo povo judeu, que era um Deus. Era bem complicado. E é bem complicado, vamos dizer assim, a compreensão do Jeová, que era o Deus dos judeus, porque era um Deus que tinha um povo escolhido. O povo dele era amigo, os outros. Então, trazendo aqui uma colocação do presidente Getúlio Vargas, que dizia: para os amigos os favores da lei, que isso é bem atual, e para os inimigos os rigores da lei, o Jeová utilizava também este pensamento porque tinha o povo escolhido. E aí depois veio Jesus. A segunda revelação nos mostrar que Deus é um pai. Já era o pai de toda a humanidade. Já não tinha mais um povo escolhido. Era um pai de todos, que amava, mas precisava também, eventualmente, trazer os seus filhos na rédea curta. Por que isso? Porque, à medida que a gente não compreende, não coloca em prática as leis morais, acontece que a gente traz para nós o quê? A necessidade de nos readequar em relação às elas. Então, vem a justiça divina, dando a cada um de nós segundo as nossas obras. Mas com Jesus, Deus ainda tinha uma afeição humana. E Allan Kardec muda essa concepção de Deus. Ele não pergunta quem é Deus. Ele pergunta, número 1, o que é Deus? E os Espíritos respondem: a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, é um conceito novo de Deus. Se a gente parar para analisar, nós ainda temos muita dificuldade de absorver esse conceito. Por quê? Porque a gente ainda está muito fixado nos Deus Pai. E quando a gente ora o Pai Nosso, a gente está fixado na época de Jesus, chamando Deus de Pai. Então, é algo que vai precisar evoluir. Então, depois de Deus, qual é o outro componente do universo? O Espírito, que é o elemento inteligente da criação, que somos nós. E depois tem a matéria, que é o elemento de ação dos espíritos. Nós precisamos da matéria para agir. Mesmo os espíritos desencarnados, eles também precisam da matéria, claro que é uma matéria mais etérea, para
para agirem. Só quem não precisa de matéria para agir são quem? São os espíritos puros que não precisam mais reencarnar, então eles agem a partir só do seu pensamento. Então, e uma coisa interessante, né? Na pergunta 76, Kardec pergunta como podemos definir os espíritos, e eles dizem, podemos definir os espíritos como os seres da inteligência da criação e eles povoam o universo além do mundo material. Então significa que não é só a Terra que é um planeta habitado. Existem muitos outros planetas habitados, ou seja, todo o nosso universo é habitado. Seria um desperdício, né? O espaço infinito não ter nada. Não existe a matéria visível. Existe aquilo que chamam de matéria escura, que é o fluido cósmico universal, e ali existem espíritos agindo sobre ela. É interessante, falando em habitantes dos outros planetas, esta semana apresentaram ali no México, se não me engano, um esquife com um corpo de um ET. Será que é um ET mesmo? O pessoal fez muito meme, mas a gente sabe, pelo conhecimento da doutrina espírita, que a Terra foi e é visitada por espíritos de outros planetas, mais inteligentes, mais desenvolvidos que nós, então não é impossível que seja o corpo de realmente um extraterrestre que está ali. Depois é importante a gente compreender o que é alma. É um espírito encarnado. Então, nosso espírito, elemento inteligente do universo, quando ele está aqui no planeta, como nós estamos aqui, ele é uma alma, ou seja, é um espírito encarnado que utiliza um corpo para poder evoluir. E Allan Kardec ainda coloca que existe um elemento de ligação, porque o espírito é imaterial, o corpo é material. A comunicação é difícil, porque são vibrações completamente diferentes. Então, coloca Kardec, nós precisamos de ter um elemento de ligação, que é o quê? Kardec chama de perispírito, e é onde fica gravado todas as nossas encarnações. Nós pudéssemos pegar algum de vocês aqui e fazer uma análise do perispírito, ele seria que nem uma cebola, que está gravada em encarnação por reencarnação, desde a criação, da chegada no reino nominal, da aquisição da consciência, e aí seguimos evoluindo. Estava lendo esses dias um cálculo que alguém fez, que Allan Kardec fez, está na Revista Espírita, que nós, desde que chegamos no reino nominal, ou seja, lá no primeiro homem das cavernas, tivemos mais de 100 mil encarnações. É uma caminhada, né, gente? E ainda não estamos nem na metade do caminho. Ainda estamos aí no primeiro degrau. Mas, com fé, com perseverança, com vontade, nós vamos chegar lá. Então, Kardec coloca que nós somos três: o corpo, a alma e o perispírito. E vamos falar um pouco a respeito, porque o espiritismo é uma ciência. A definição de Allan Kardec, que está lá no livro que é o Espiritismo, diz que o Espiritismo é a ciência que estuda a origem, o destino dos espíritos, bem como as suas relações com o mundo corporal. Sempre digo que o Espiritismo é um grande guarda-chuva que abrange todas as ciências. Filosofia, história, ciências, matemática, português, tudo isso é as relações entre os seres humanos. E hoje em dia, a ciência utiliza o modelo biopsicossocial. Ele foi concebido pela primeira vez por George Engel em 1977. Sugerido para que, para entender a condição de saúde de uma pessoa, não basta considerar os fatores biológicos. Era preciso incluir fatores psicológicos e sociais. Então, isto é o que a ciência, fora da doutrina espírita, já tem a compreensão do ser humano. É importante a gente lembrar que, já que estamos falando aqui em suicídio, nós vamos ver mais ali na frente, que muitas vezes é a influência dos espíritos que nós chamamos de obsessão, e a própria psiquiatria já tem o CID, que é Compêndio Internacional de Doenças, onde lá existe a influência dos espíritos, ou seja, a ciência já aceita a existência do espírito desencarnado,
sentadinho naquela cadeira como está ali, ao lado do Pingo, tem 2 espíritos sentados ali, e esses... Não estou vendo nada. Não está vendo nada. Mas quem tiver a evidência vai ver que, além dos encarnados aqui, nós temos os desencarnados. E os desencarnados podem nos influenciar. E tanto que nos influenciam, e a ciência, a psiquiatria, aceita isso e tem um CID lá, não sei o número certo, talvez vamos ver aqui na frente. Então, está dentro do quê? Dentro desse modelo biopsicossocial. Mas nós temos que andar, para a gente poder compreender um pouquinho como é que funciona esse modelo biopsicossocial. Bio é da biologia. Então, dentro da biologia, o que é que nós temos? O nosso gênero, masculino, feminino, doenças físicas, as nossas incapacidades, vulnerabilidade genética, imunologia. Temos também na psicologia. Aí é um dos assuntos que a Ero está aprendendo, na área da Ero, na psicologia infantil, né? É psicopedagogia, né? Está dentro da psicologia. Aprendizado, a memória, nossas atitudes, as nossas crenças. Porque as nossas crenças é interessante a gente analisar, que as nossas crenças são baseadas naquilo que nós vemos e percebemos do mundo hoje e aquilo que nós trazemos da nossa herança das outras encarnações. E temos o contexto social, que também influi no ser humano, que é a família, as tradições culturais, o status econômico e social. Só que a doutrina espírita vai mais além. Dentro desse modelo biopsicossocial, a doutrina espírita nos traz o modelo biopsicossocial espiritual da saúde mental, que é para a gente poder compreender um pouco melhor a mente dos nossos jovens que estão buscando o retorno à pátria espiritual antecipada. É interessante usar os termos. Por quê? Hoje, nas redes sociais, a inteligência artificial, que analisa todas as publicações, quando tu usa a palavra suicídio, normalmente eles já ficam de olho para tentar... Porque a inteligência artificial, ela não pensa, ela executa. Não pense que o computador pensa. O computador executa a programação que ele tem. O único que pensa é o ser humano. A inteligência artificial poderá chegar um dia lá na frente, é isso, mas ela só executa em função daquilo que ela aprendeu. Então, eles bloqueiam as publicações que falem sobre suicídio. Eu já percebi isso, então eu não falo mais, vai se suicidar, não. Vai retornar antecipadamente para a parte espiritual, de uma maneira da gente poder... porque o computador, ele não é inteligente, ele é burro. Ele só executa. Quem pensa é o ser humano. Então, executa a ordem que ele recebeu. Claro. Então, nós incluímos agora, acima de tudo isso, a dimensão espiritual, que é a compreensão espírita do ser humano. E aí estão juntos o quê? As nossas companhias espirituais, ou seja, os nossos amigos que estão aqui, a proteção espiritual que nós temos aqui na Casa Espírita. Quando nós estamos na Casa Espírita, nós estamos sob a proteção de quem? Da direção espiritual e dos trabalhadores do Centro Espírita Allan Kardec, e hoje nós temos uma proteção dupla. Os protetores do Centro Espírita Allan Kardec e do nosso Centro Espírita Celeiro de Luz também. Então, hoje, nós estamos muito bem protegidos. E é claro que nós temos também a nossa psicosfera pessoal. O que é a nossa psicosfera pessoal? É os pensamentos que vêm à nossa mente, as influências que nós recebemos, que fazem a gente analisem quais são os seus pensamentos durante o dia. Bons, mais ou menos, ruins. Então, isso vai ser o quê? Vai traduzir a nossa psicosfera pessoal. E aí depois tem também a familiar. Que a nossa família, o que é? É uma reunião de espíritos encarnados e desencarnados. Porque da nossa família, a metade está aqui no planeta, no corpo, e a outra metade está no lado de lá tentando nos auxiliar. Tem os nossos hábitos espirituais e os nossos hábitos religiosos também. Tudo isso fazem o quê? A nossa dimensão espiritual, que mostra que o conhecimento da doutrina espírita nos dá uma possibilidade bem melhor de auxiliar esses jovens, estas crianças, já que é o objetivo do nosso seminário hoje. Então, a dimensão espiritual, no livro Nosso Lar, o médico Henrique,
esclarece para o espírito André Luiz que a patogênese espiritual do quadro em tela informou que a neoplasia oclusiva, ou seja, aquele câncer que o André Luiz tinha no estômago, que foi a causa da sua morte, se radicava em causas profundas, além das cogitadas pelo médico do mundo. Aqui é uma coisa interessante. Agora, na condição de paciente desencarnado, mas ignorante das realidades sutis. A moléstia fatal derivava do campo de leviandades no campo da sífilis. Então, nesse momento, André Luiz foi apresentado a outro gênero de causas, as morais atinentes à disciplina do sentimento. Então, para a gente procurar compreender, porque normalmente, quando nós adoecemos, nós acreditamos que a causa da nossa doença é eminentemente física. Peguei Covid, isso, aquilo outro, é um vírus. É um vírus. Mas existe também um ambiente espiritual, ou seja, provavelmente, na nossa programação encarnatória, estava lá, olha, fulano vai pegar Covid, porque a sua mente não está tão preparada, sentimentos bons e positivos. Por exemplo, na época do coronavírus, todo mundo se desesperou, pediu ajuda, tinha gente que até se suicidou com medo de morrer pelo coronavírus, porque não havia vacina, não havia nada. E depois, quando a gente lê aquele livro No Rumo do Mundo de Regeneração, do Divaldo Pereira Franco, o Espírito Manuel Filomeno de Miranda, lá ele coloca que aqueles que tinham pensamento positivo, eram mais espiritualizados, eles tinham uma proteção maior contra o Covid, porque em função da vibração. A vibração positiva estava aqui, a vibração do Covid estava aqui. Então, era mais difícil, não que não pegasse, serem contaminados pela Covid. Só que aqueles que estavam aqui, estavam no mesmo nível da Covid, era um prato cheio para o vírus. Isso analisando a partir do quê? Da dimensão espiritual. Então, agora fazendo o resumo de tudo isso, a saúde integral é o resumo de quê? É o resultado de quê? Da saúde física mais a saúde mental. Então, com o conhecimento da doutrina espírita, a gente compreende a importância da mente do dia a dia, e principalmente na manutenção da nossa saúde. Por quê? Que normalmente quem frequenta o centro espírita, quem é trabalhador do centro espírita, tem uma vida, não que seja mais calma, mais tranquila, mas analisando a partir da ótica da espiritualidade, uma vida mais tranquila. Por exemplo, os trabalhadores das casas espíritas, claro, alguns foram contaminados pela Covid, mas a maioria dos trabalhadores das casas espíritas estavam num nível de padrão um pouco superior e foram menos contaminados pela Covid. Então, a gente consegue agora compreender, a partir do momento que a gente analisa os fatos que aconteceram, a importância da nossa mente na nossa saúde. Então, e agora vamos ver a causa das doenças. Por quê? Quando alguém começa a ter ideias de suicídio, ele é um espírito doente. Pode ser doente do corpo, pode ser doente da mente, mas ele é um espírito doente. Então, Allan Kardec nos coloca no Evangelho segundo o Espiritismo que as nossas dores, as dificuldades, ou seja, as nossas doenças, têm duas causas. Na vida atual, dos erros que cometemos, os desrespeitos às leis divinas, ou nas vidas anteriores, quando nós agimos. E quando a gente analisa a história da humanidade, pelos livros da história, não foi coisa muito boa que aconteceu. Estamos melhorando. Lentamente a humanidade vem evoluindo, porque a lei do progresso é uma constante no universo como um todo. Mas, analisando o passado, quem é que andava junto com Alexandre da Macedônia? Quem é que andava com Aníbal de Cartago? Quem é que andava junto com Júlio César? Éramos nós que estávamos lá. Então, o que aconteceu? Isso acabou refletindo nas nossas provas e nas expiações que nós passamos hoje. Eu sempre digo que nós, que somos trabalhadores da doutrina espírita, somos mais endividados ainda. Porque nós recebemos uma oportunidade única de nos redimir mais rapidamente, trabalhando
em favor da doutrina espírita. Então, as pessoas aí fora têm o médium espírita. O médium, semideus? Não. O médium é alguém que estava lá na papuda espiritual e que resolveu, sabe, por favor, me dá uma oportunidade de pagar um pouco mais rápido. Mas, vai trabalhar na doutrina espírita. Não só na doutrina espírita, mas nos outros segmentos religiosos também. Então, essa é a visão, eu acredito, a mais correta dos trabalhadores espirituais. São espíritos altamente endividados. Claro que nós temos bons espíritos que reencarnam para nos auxiliar. Aí já é missão. Nós ainda estamos do lado da expiação. Mas Allan Kardec, na Revista Espírita, nos traz as 3 causas das doenças. Diz ele, se a doença ou desordem orgânica, como queiram chamar, procede do corpo, os medicamentos materiais, sabiamente empregados, bastarão para restabelecer a harmonia geral. Está gripado. Pegou o vírus da gripe. Tomou o remédio e melhora. Então, isso é o quê? É uma causa corporal. Se a perturbação vem do perispírito, se é uma modificação do princípio fluídico que o compõe, se acha alterado, será necessária a medicação adequada à natureza do órgão perturbado para que as funções possam retornar ao seu estado normal. Então, aqui nós já vemos. O corpo reflete uma doença que está lá, uma nódoa no nosso perispírito, uma mancha. Nós temos que limpar essa mancha. Nós vamos usar limpol no nosso perispírito? Não. Nós vamos ter que usar o medicamento energético. Por isso que a doutrina espírita utilizava, ainda utiliza, mas hoje só com médicos orientando, a homeopatia. A homeopatia age aonde? Age na nossa contraparte espiritual. Quando nós fazemos o curso de passe, aprendemos a respeito dos centros de força. Os centros de força não estão no corpo. Eles estão onde? No nosso perispírito. Então, quando você dá um passe em alguém, na casa espírita, coloca a mão sobre o chakra coronário, a gente sabe que aquele chakra coronário é o chakra que distribui as energias para os demais. É o chefe, é o que comanda as energias no corpo. Então, a gente bota a energia ali e ele vai distribuir de acordo com a necessidade. Mas tem o terceiro tipo de doença ainda. Se a doença procede do espírito, não podemos empregar para combatê-la outra coisa senão a medicação espiritual. Se, enfim, como é o caso mais geral, podemos mesmo dizer que o caos se apresenta exclusivamente se a doença procede do corpo, do espírito, do perispírito e do espírito. Será preciso combatê-la simultaneamente em todas as causas, e aí veio o quê? Aquilo que a doutrina espírita não cansa de falar, a reforma íntima. Porque temos que mudar o espírito para mudar o perispírito, para mudar o corpo. Então, quando nós vemos alguém com uma doença grave, normalmente o que a gente faz? Alguém passa pelo atendimento fraterno. Qual é a estratégia que a gente usa? Eu vou dar 10 passes para aquela pessoa, vou dar 20 passes para aquela pessoa, por quê? À medida que ela vem ao centro espírita, ela está sendo tratada no espírito, no perispírito e também no corpo. Ela está participando de 10 ou 20 sessões espirituais de cura, tratamento de cura. Só que muitas vezes o que acontece? A pessoa acha que a responsabilidade é do centro de distribuir a energia para ela e ponto final. Tem uma melhora, vai embora, daqui a pouco o problema volta de novo. Por quê? Não tratou lá a causa primeira, que era o espírito. A respeito da causa das doenças, para chegar na nossa parte da saúde mental, no livro Após a Tempestade, o espírito Joana de Anjos também traz algo, claro, porque a doutrina espírita, Kardec fez o quê? Ele nos trouxe um esqueleto. E, à medida que o tempo foi passando, foi sendo colocado os nervos, a carne, a pele na doutrina espírita, e ainda tem mais coisa para ser colocada, porque o conhecimento avança à medida em que a humanidade avança. Por exemplo, o princípio da pluralidade dos mundos habitados. Tem muita gente que ainda não consegue alcançar esse princípio, de compreender que não é só a Terra que é habitada, que Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno,
são planetas que também têm espíritos vivendo no entorno deles. Então, assim, ó, os espíritas estão loucos. Tudo bem, tem direito a pensar. Nessa encarnação, eles estão pensando assim, daqui a pouco eles vão evoluir. Por isso que os espíritos colocam da influência do espiritismo na evolução da humanidade, não é que as pessoas vão se tornar espíritas, não. O que vai acontecer é que os princípios da doutrina espírita vão ser lentamente absorvidos pela população. O que vocês acham de toda essa celeuma a respeito de disco voador? O que está acontecendo? Eles estão preparando a humanidade para daqui a pouco aterrissar um disco voador e aparecer um oceano verdinho aqui. É isso que está acontecendo. Então começa, tem, não tem, tem, não tem. Na semana a NASA disse que não pode dar uma opinião conclusiva em função daquilo que é publicado. Ela só analisou o que é publicado. Ela não se referiu àquilo que não é publicado, que tem guardado lá, Estados Unidos, Rússia, China, todos eles têm o conhecimento. Mas o que acontece? Lentamente isso tem que ser colocado na mente das pessoas. Porque tem gente que, como eu disse, vai fatalmente se suicidar porque ele acreditava que só existia um homem no planeta, no universo todo. Então, a Joana de Anjos coloca no livro Após a Tempestade que em cada processo de alienação mental há uma causa preponderante com complexidades que escapam ao observador menos vigilante e pouco adestrado em relação às questões do espírito. Isso aqui nos leva a refletir que muitas vezes, quando a gente faz um atendimento fraterno, a gente bate o martelo, ó, é isso aqui que está acontecendo contigo. Por quê? A gente tem um conhecimento superficial da doutrina espírita. Não vou perguntar. Quem é que já leu os 5 livros da doutrina? Quem é que já leu os 12 volumes dos 12 anos da Revista Espírita? São 144 livros. Quem é que já leu toda a coleção André Luiz, que nos dá um panorama da vida no mundo espiritual? E quem é que já leu toda a série psicológica da Joana de Anjos, que trata basicamente do quê? Dessa parte do espírito, do tratamento do espírito. Com certeza, eu já não li tudo isso aí, eu leio alguma coisa para ter um pouquinho de conhecimento. Então, a gente compreende que, quando a Joana de Anjos diz isso, que nós ainda não estamos 100% adestrados para poder dar um atendimento fraterno mais eficiente, porque nós somos preguiçosos, não somos? É melhor ver uma novela, dar uma passadinha no celular para ver o que tem no WhatsApp, para ver o que tem no Facebook, Instagram, no TikTok, do que procurar aprender a doutrina espírita. Eu sou assim também. Não sou diferente de vocês. Eu sou igual. Então, isso são coisas que a gente tem que melhorar. Um pouco nessa encarnação e depois nas outras também. E tem também no livro Leis de Amor, do Espírito Emmanuel com Chico Xavier. A letrinha pequenininha porque é para você. Depois eu vou botar o PowerPoint para lá, quem quiser estudar em casa, ler um pouco mais. Diz que o erro de uma encarnação pode incluir na encarnação já na presente predisposição de doença no corpo físico. De que modo? Então, diz assim, a grande maioria das doenças tem sua causa profunda na estrutura semimaterial do corpo espiritual. Emmanuel, atualizado. Isso aqui, 1950 a 1960. Então, já nos diz o quê? Que a grande maioria das doenças tem sua causa na estrutura semimaterial. Ou seja, já está... A maioria das nossas doenças, a causa está no perispírito. A gripe, tudo bem, é do corpo. Então, agora o resto, já temos causas perispirituais. E quais são os casos mais comuns de doenças compulsórias impostas pela lei divina? Aqui, quando Emmanuel fala imposta pela lei divina, isso significa o quê? Significa que nós transgredimos a lei. Vamos entrar lá no Código Penal da Vida Futura, capítulo 7 do Céu e Inferno. Toda falta carrega em si, primeiro, arrependimento, expiação e reparação. São os 3 fatores fundamentais para a gente corrigir. Então, normalmente, a gente comete um erro, já não se arrepende nessa encarnação, vai ter que se arrepender na parte espiritual. Aí depois vai passar o quê? Vai passar pela expiação.
Vai sofrer na carne aquilo que a gente fez o outro sofrer, para aprender. Que tem duas maneiras de a gente aprender. Ou pelo nosso exemplo, ou pelo exemplo dos outros. Claro que seria mais fácil a gente aprender vendo os outros sofrerem, mas nós ainda não somos tão inteligentes assim, acabamos tendo que aprender através do quê? Do nosso sofrimento. E aí depois ainda vem a reparação. Eu sempre digo, com certeza já ouviram essa história. Um rapaz que era trabalhador da casa espírita, ele sofreu um acidente e perdeu o dedo. E aí foi reclamado, por quê? Eu sou um cara bom. Não é assim que a gente fala? Sou um cara bom, por que eu estou passando por isso? Ah, não mereço. Ninguém merece o sofrimento que está passando. Só os outros que merecem. Aí disseram para eles, olha, tu, nesta encarnação, tu tinha a previsão de perder o braço todo. Não era só o dedo. Mas aí, como tu foi um bom trabalhador da doutrina espírita, a providência divina só te tirou um dedinho. Tem outro caso também interessante, que é um cara que fez, matou, pintou, bordou, foi para a espiritualidade, aí, de cansar de sofrer, isso a gente atende toda semana nos nossos grupos mediúnicos, né, pedindo uma oportunidade de reajustamento. A gente acata, acolhe, interna, e depois a espiritualidade vai programar as reencarnações para ele poder reparar aquele erro. Então, o espírito foi para a espiritualidade, se arrependeu, pediu para fazer uma programação para eles. Tudo bem, nós vamos fazer uma programação para ti. Tu matou, cortava as pessoas, fazia o diabo, né? E na primeira encarnação tu vai ser açougueiro. Açougueiro? Mas por quê? Tu vai aprender a cortar carne? Não é o trabalho do açougueiro? Cortar a carne? Tá, mas e só isso? Não, tem mais. Na outra, tu vai vir como médico para poder fazer um trabalho gratuito em várias comunidades, aí consertando aqueles que tiveram problemas. Por quê? Como açougueiro, ele aprendeu a cortar carne. Agora, ele, trazendo inconscientemente todo aquele conhecimento, ele é mais fácil para ele ser um bom médico. Então, isto aí são os casos das doenças compulsórias e daquilo que nós fazemos também. E perguntaram a Emmanuel se a mente vigilante pode instalar doenças no organismo. E a resposta é: a mente é a mais poderosa para instalar doenças e desarmonias do que todas as bactérias e vírus conhecidos. Já imaginaram a força disso aqui? É a nossa mente que causa as nossas doenças. Não é o vírus. O vírus está ali. Ele só vai chegar, vírus da Covid, pensamento elevado. Vírus da Covid aqui. Não fecha. Aí a mente está ruim. Pensa em fazer maldade, ver alguém, ver um inimigo sofrendo, bem feito, né? Assim que a gente diz quando vê alguém que nos causou algum mal. Aí, acaba sendo contaminado. Então, vamos analisar agora aqui os princípios básicos da psicologia espírita. Para quê? Para a gente poder compreender aqueles que estão à nossa volta, porque todos nós somos terapeutas espíritas. Podemos não ter esse certificado, mas é o nosso trabalho enquanto praticantes da doutrina espírita, trabalhadores da casa espírita, nós temos que estar aptos. Que quando a gente chega na casa espírita, vai subindo degrau por degrau a partir do quê? Do conhecimento adquirido e da nossa disposição para o trabalho. É assim que funciona. Então, em rápida síntese, podemos afirmar que, ao abrir um campo imenso de estudos, a doutrina espírita leva o homem ao conhecimento de si mesmo. Porque aquilo que eu vejo no outro é o que tem dentro de mim também. Eu não me conheço, eu tenho que aprender a me conhecer através do conhecimento dos outros. E aí vem o quê? Princípio importante da doutrina espírita para a causa das doenças, a reencarnação. Que hoje nós somos herdeiros daquilo que nós fomos nas encarnações anteriores. E a doutrina espírita nos mostra o quê? A existência
além do corpo físico, do corpo espiritual. Então, estes são os princípios básicos que a doutrina espírita nos traz, diferente da ciência aí fora. A ciência aí fora já tem gente dando passe, tem gente botando cristal, fazendo isso, aquilo outro. São terapias. Terapias complementares. Eu sempre digo que na doutrina espírita, a terapia principal é o quê? É o autoconhecimento. O resto são acessórios que a doutrina espírita nos dá. Aqui já estamos em cima da hora, vamos deixar de lado essa divisão que existe dentro de nós. Porque o nosso espírito, ele tem o consciente, que é o atual. É a personalidade que nós somos. A Herô, a Glésia, o Júnior, isso aí é o nosso consciente. Tem o subconsciente, ou seja, o quê? Tudo é o resultado de tudo aquilo que nós já fomos. Está tudo parado ali. De vez em quando, hoje ainda estava conversando com uma pessoa, ela me disse que teve um sonho, depois eu defini como sendo uma outra encarnação, ela estava com um vestido diferente, era uma época em que os casamentos eram arranjados. Ela estava feliz porque ia casar. A família dela arrumou o casamento e ela estava feliz porque ela ia casar com aquela pessoa. O que é isso? São nosso subconsciente joga no consciente, algumas vezes, memórias daquilo que nós vivemos. Claro que a justiça divina manda ficar apagado, que é para a gente não lembrar de tudo que fez, de bom ou de ruim. Mas, eventualmente, vem alguma coisa à tona. E tem o superconsciente, o que é? É estas partes aqui do nosso cérebro humano e também do cérebro perispiritual, que nos liga à espiritualidade, nos liga ao futuro. Temos muita coisa guardada dentro do nosso espírito que ainda não desabrochou. Não tem pessoas que levitam, pessoas que materializam alguma coisa. Tudo isso é a capacidade do nosso espírito. Jesus não caminhava sobre as águas? Jesus não transformou água em vinho? Jesus não multiplicou pães e peixes? Tudo isso, daqui a alguns milênios, não, acho que alguns milhões não, vamos botar um pouquinho mais, uns 2 ou 3 bilhões de anos nós vamos fazer também. E nós vamos chegar à condição de espírito puro. Já estamos dando um passo de cada vez. Então, quem é o jovem? No livro Adolescência e Vida, depois de tudo isso que nós apresentamos aqui, quem é o nosso jovem? É um espírito reencarnado. É alguém igual a nós. Pode ser melhor do que nós, pode ser pior do que nós. E a adolescência é o quê? É o período próprio do desenvolvimento físico e psicológico que se inicia aproximadamente aos 14 anos. Isso coloca a Joana de Ângeles há cerca de 20, 30 anos atrás, que é quando foi lançado o Adolescência e Vida. Hoje nós estamos percebendo que esse período está mais curto. Eu sou do tempo que a gente nascia, ficava 15 dias enfaixado. Opa, 6 sem meses. Poder. Hã? 6 meses. 6 meses. É. Aí depois, quando já estava um pouquinho grandinho, disse assim, nasceu. Com uma semana abriu os olhos. Ai, que bom. E se tu deixar hoje, o nenê nasce já com o dedinho no visor do celular. Então, o que acontece? Esse período está sendo menor, que são espíritos, uns mais evoluídos, outros com mais dificuldades, porque o que está acontecendo? Nós estamos chegando no período de transformação, de mundo de provas de expiação e mundo de regeneração. Eu, como sou gaúcho, já fui gaúcho, sou cataúcho agora, eu digo que a espiritualidade está rapando o tacho. Você lembra quando fazia o doce antigamente? Variava desse tempo, né? Aí, a gurizada nova mexia o tacho com a esperança de, no final, comer a rapinha do tacho, não é? E a rapa do tacho era mais gostosa. Só que a rapa do tacho espiritual é o quê? São espíritos altamente endividados e a gente está vendo isso no dia a dia. Parece que o mundo está pior? Não está. É que os espíritos vêm e levam reencarnar. Nesta leva, por exemplo, no início do século XX,
Os espíritos que reencarnaram eram espíritos que precisavam passar pela Primeira e pela Segunda Guerra Mundial, sofrer e sofrer na carne, porque tinham dívidas. Aí depois, terminou a Segunda Guerra Mundial, teve um período de respiro no planeta, coisa boa, porque eram espíritos que vieram para reconstruir a partir dos escombros das duas guerras. Agora nós estamos fazendo a mesma coisa, não. Estamos voltando. A gente sabe que até 2057, de acordo com o livro Plantão de Respostas, nós vamos estar entrando no mundo de regeneração. Então, a espiritualidade está rapando o tacho umbral. Vem aqui para a gente auxiliar. Seja nas exposições doutrinárias, seja no atendimento fraterno, seja em todos os setores da... Então, esse é o jovem. Nosso jovem de hoje é alguém bem mais rápido, bem mais desenvolvido tecnologicamente do que nós. São os nossos netos que nos ajudam na parte da tecnologia, não é assim? Então, e aí o que acontece? Não possuindo maturidade nem discernimento, fascinado pelas oportunidades que tem, e olha que a sociedade incentiva o materialismo, compre, 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 o que acontece com o nosso jovem? Ele fica seduzido, aí vai para a droga, más companhias, por quê? Voltamos lá atrás, a família abdicou da educação moral, a escola ainda não pode dar a educação moral que ele precisa, porque não tem condições, então é presa fácil do retorno antecipado à pátria espiritual. E aí, Joana coloca que o único antídoto, porém, ao mal que se agrava e se irradia com contágio pernicioso é o quê? A educação. Educação moral. E Allan Kardec coloca lá, acho que é na pergunta 617, que a educação é a arte de formar caracteres, ou seja, a educação que nós temos que dar. Nossos filhos, nossos netos, isso aí é o material que nós temos para ajudar a eles transformarem o planeta num planeta melhor. Que, olha, analisando friamente, nós não estamos cumprindo a nossa função de melhorar o planeta. Ainda não. Mas espero que consigamos fazer isso com nossos netos. A criança e o adolescente que, no entanto, se apresentam ingênuos e puros na acepção do desconhecimento dos erros, nem sempre o são em profundidade, porquanto o espírito que neles habita é viajor de longas jornadas e sucessivas experiências. Só que está amortecido tudo isso. Por isso que os espíritos colocam que o período de 1 a 7 anos é o período em que a criança está mais maleável, porque o espírito ainda não está completamente acoplado ao corpo. E é mais fácil de tu mudar. Tem até o ditado que diz, é de pequenino que você torce o pepino. Então, Herculano Pires esclarece para nós, no livro Pedagogia Espírita, Herculano Pires é considerado o método que melhor mediu Kardec. Ou seja, podemos dizer que Herculano Pires é escritor, não é espírita, é um dos melhores discípulos de Allan Kardec que conseguiu compreender a doutrina do mestre e colocar ela à nossa disposição. Então, segundo ele, a pedra fundamental da pedagogia espírita está lançada e não podemos retirá-la. O educando é um reencarnado. Então, mais um que diz também a mesma coisa. E a pedagogia espírita considera o educando como o espírito que volta à vida terrena depois de várias existências anteriores, trazendo um vasto acervo de experiências negativas e positivas na mente. Então, este é o jovem que chega até nós, com aquela carinha bonitinha que a gente ama tanto. Eu tenho 2 netos, eu posso falar isso, que é um espírito como nós. E provavelmente, e hoje, como eles aprendem na espiritualidade, nós vamos ver aqui que na espiritualidade há escolas. Como nós temos escolas aqui no nosso mundo, tem escolas positivas e tem a escola do mal. Eu estou mexendo aqui. Tem um livro que eu recomendo, é Comunidade Educacional das Trevas, do Espírito Vinícius, onde ele mostra o trabalho de uma escola positiva, onde
Tá? Não tem as mordomias que a gente tem aqui. Lá cada aluno tem um quarto com uma cama, uma TV e um computador. E vai estudar todos os dias. E na comunidade educacional das trevas, que é a comunidade negativa, eles ensinam a serem os maus alunos. Quem é professor aqui, ou já foi, sabe que tem umas pestinhas na aula, não tem? Eles aprenderam na espiritualidade e estão colocando em prática. É isso que acontece. Então, para vocês verem a importância do Espiritismo, que nos dá essa visão de poder compreender o que está acontecendo com nossos jovens. Por que eles são assim? Está aqui, ó, Comunidade Educacional das Trevas. Tem a Escola Maria de Nazaré, onde cada aluno recebe um computador pessoal, um portátil, que vai servir enquanto permanecer na escola. Cada sala de aula possui 30 poltronas equipadas com teclado na poltrona, que liga o computador da sala de aula. Em caso de qualquer dúvida, o estudante pode registrá-la e, ao final de cada exposição, o professor responde às perguntas propostas. O aluno circula entre as salas de aulas, obedecendo uma programação de estudos previamente escolhida e aconselhada pelos monitores. E cada final de semana, os alunos de cada sala discutem entre si um assunto cujo estudo gostariam de aprofundar, ou mesmo uma curiosidade que desejariam ter esclarecido. Então, esse é o futuro das nossas escolas aqui no planeta. Está longe, mas eu acho que não vai 100 anos. Eu, a Ero, a Gladys, não vamos ver, mas... Deixa eu ver quem mais quer novinho aqui. Quem é que tem mais novinho aqui? Eu sou jovem. O Júnior até pode ver alguma coisa melhor. A Samara também, que é mais jovem do que eu. Tá. E depois vamos ver, ó, já na comunidade educacional das trevas. A área de lazer é bastante bizarra, pois tem à disposição dos alunos instrumentos sofisticados para treinamento de obsessores. Como a gente procura aprender a ser um bom espírito, lá na espiritualidade, eles aprendem a ser obsessores. Utilizam jogos de lazer, semelhante a jogos de vídeo do plano material. Então, a gente percebe que aqueles jogos de vídeo, que tem, mata isso, aquilo outro, o que é? É um treinamento. Eles começam a banalizar a violência. E aí, quando vê um cara morto no chão, já matou, no computador, matou 500 mil. Se matar mais um, é só um humano morto. Não tem... E começa... Porque hoje em dia nós estamos percebendo o quê? O virtual e o material começando a ficarem interligados. Cada vez mais interligados. E os nossos jovens vivem, basicamente, tirando a parte da escola, que eles são obrigados, eles vivem no mundo virtual, porque tu não vê... Tu vê poucos jovens conversando, todo mundo é só dentro da sua bolha. Então, os jogos que são considerados inofensivos pela maioria dos responsáveis pelos jovens são associados ao lazer e pouco despertam a atenção, estão velados sobre a falsa aparência e inocência. Porém, a maioria divulga comportamentos agressivos e desrespeitosos. Os heróis mascarados sobre a aparência defensora da humanidade agem com extrema violência, facilitando, assim, o condicionamento da mente dos jovens. Eu li esses dias um artigo interessante que falava, eu sou do tempo antigo. Eu lia e ainda leio gibi. E hoje em dia, a gente percebe que os gibis estão ficando cada vez mais violentos. Então, está dentro dessa estratégia das sombras de atrasar a chegada do mundo de regeneração. Através de quem? Através dos nossos jovens. Porque nós abdicamos... do controle deles. Eu conversava semana passada com uma evangelizadora lá em Dom Pedrito, onde mora a família da Gladys, do centro espírita. Ela disse que a mãe levou a filha para a evangelização e pediu, por favor, que não dissesse não para a criança. Que ela não dizia não para a criança. E vamos abstrair isso aqui agora. Vamos abrir um parênteses. Alguém que não recebe nenhum não dentro de casa, a hora que chegar no mundo aí fora. Aí o primeiro não, o bullying. A maioria de nós aqui, o bullying não dava muita bola para o bullying, né? Nem era bullying. Hoje em dia, o bullying é motivo de suicídio, não só de uma, de inúmeros jovens. Por quê?
não está aprendendo a receber um não, a ter que viver com a dificuldade. Porque assim, ó, eu fui pai, sou avô. Eu pensava, olha, eu não quero dar para os meus filhos a dificuldade que eu passei. A gente sempre procura, eu vou dar tudo que eu puder. Aí, quando a gente vê uma criança se atirando no chão, esperneando no mercado, e a mãe com vergonha, dando tudo que ela quer, é a nossa realidade. Então, tudo isso é o quê? Todos esses fatos acontecendo levam a isso. Então, vamos agora trabalhar. E lá, eles também, na Comunidade Educacional das Trevas, estudam o Espiritismo. Para quê? Para se melhorar? Não. Para chegar aqui... Saber como influenciar. Entrar num centro espírita, como estudante, como trabalhador, e lentamente começar uma mudança. Às vezes, uma coisinha que tu muda há 2 anos atrás, um jeito de dar passe. Aí, quando tu vê, está todo mundo dando passo da maneira errada. Por exemplo, ó, eu frequento 3 centros espíritas lá. Sim, lá em Bagé. A gente sabe que o passe é Dom Pedrito. A gente sabe que o passe é no centro coronário. Mas lá tem médico que dá de uma maneira, tem médico que dá de uma outra, dentro do mesmo centro espírita. Então, a gente percebe o que é falta de conhecimento. E ou às vezes nem a falta de conhecimento. Está dentro desta estratégia da espiritualidade, dar o conhecimento espírita para eles virem para cá, para o quê? Para desvirtuar o centro espírita. Quantos centros espíritas já deixaram de ser um centro espírita que divulgavam Kardec, começaram a botar cristal, isso, aquilo, luz, cor, pedra, etc. e tal? Não são espíritas. Isso são terapias espiritualistas. O centro espírita é o quê? É um local de divulgação da doutrina espírita. A doutrina espírita qual é? Começa com Allan Kardec. Depois os complementares, Dom Delis, Gabriel Delane, depois vem Chico Xavier, Joana de Anjos. Então, esta é a nossa rota. Dá para sair fora? Eu quero botar Ramatiz, é espiritualista. Isso ali é Paraná. Eu quero... Então, são essas coisas que eles estudam e que procuram nos... Mas a gente já está um tempo no centro, a gente percebe, né, Feijão, esse tipo de coisa. Parece que a gente percebe, assim, tentando levar a vez por um lado que não é da expansão do curso firme, vai embora. Se a gente não tiver firmeza, acaba influenciando, né? Então, por isso que a direção do centro espírita tem que estar bem centrada em Allan Kardec, que é para poder rechaçar esse tipo de influência. Então, por que o adolescente vai ao suicídio? Não conseguindo a sua autoidentificação, mediante processo de educação, que se encontra submetido, ou o portador de distúrbio, maníaco-depressivo, todos nós somos portadores de distúrbio, não tem ninguém que seja santo. Porque a saúde, o que é? Um estado de equilíbrio. Qualquer coisa nos desequilibra, não é? Às vezes a morte de um amigo, um problema financeiro, tudo isso nos desequilibra. E aí, o jovem, mais ainda, né? Nós ainda temos um certo suporte para poder ultrapassar as dificuldades. E outra coisa, ignorando a realidade da vida na sua magnitude e profundidade, ou seja, o jovem desconhece a existência da vida após a vida. Ele está vivendo ali, naquele mundinho dele, o mundinho da sua bolha. Dos seus amigos do TikTok, dos seus amigos do Instagram, dos seus amigos do Facebook, daquela sua turminha. E sempre que ele procurar sair daquela turma, ele normalmente é criticado, então ele acaba ficando dentro do rebanho, e aí acontece. Com a dificuldade, vem a ideia do suicídio. Então, a mensagem da espiritualidade sobre a criança. Constitui um convite à reflexão o crescente número de crianças que padecem de perseguições espirituais, ou seja, obsessão. Os obsessores, antes, eles pegavam os pais, agora estão pegando os filhos também. Mas eu vejo assim, pega os filhos, as crianças, por quê? Porque os pais hoje não estão conseguindo. O não é necessário. É necessário. É necessário. Né? Porque na vida ele vai... Então, pega a criança, que é mais fácil para o pai influenciar. E pega toda a família, pega a família através da criança, né?
Os mercados não conquistam através da criança? Não botam um carrinho pequenininho ali para ele fazer as compras? A gente que tu tem neto, nós temos um também. A gente percebe, né, tu tem 6 anos e quase 6 anos e meio. A gente percebe que se deixar realmente é vendido do celular, né? E percebe a artimanha que eles têm. Eles estão vindo com uma capacidade intelectual um pouquinho maior do que a nossa, mas também eles, se não tiver uma condução, por isso que eu sempre digo, né, na minha vida profissional e também lá no centro. Posso contar o caso do Pedro, Negra? A família é isso aí. Se você não abrir, você não dá. Então, se o Arthur tem isso, assim, se deixar o bichinho. Essa semana eu liguei para ele e disse assim: eu estava vendo na televisão. Estava em televisão o quê? Estava no Facebook. Daí eu disse: tu estava no Facebook, na televisão. Então, não tem problema, eu desligo agora mesmo, continua. Não. Por quê? O pai dá um duro. Mas quando ele fica na casa dos, né, a corda é mais leve. Mais frouxa. Então, a gente percebe muito assim. É um menino extremamente inteligente, que já está lendo, 6 anos e meio, mas tem esse lado, assim, de torcer o filho mesmo, por isso é meu pai, né? Se não torcer, a gente teve isso, por que eles não têm, né? Eu vou contar o caso do meu neto Pedro, com 1 ano e meio, ele gosta de mexer em tudo. E ele viu a mãe dele botando o leite no micro-ondas para aquecer, e agora ele chega perto do micro-ondas e vai com o dedinho. Ele viu onde é que a mãe dele liga o micro-ondas. A galera estava me contando que ele estava em casa e ele foi para o micro-ondas e ela disse: Pedro, não pode mexer aí. Ele para, não mexe. Aí ele fica brincando, ele beija o micro-ondas, ele acaricia o micro-ondas e quando vê, putz, lá vai o dedinho para ligar. 1 ano e meio. Então, essa é a criançada que está chegando aí, extremamente inteligente. Então, uma vez reintegrados ao plano físico, no caso da criança, né, por meio de benefício da reencarnação, a criatura continua a registrar as influências, as ligações que muitas vezes alimentavam propósitos obscuros, caracterizando-se obsessão. Então, por que está havendo muita obsessão nos nossos jovens? Aquilo que eu falei. São espíritos que estão sendo rapados do tacho lá, espíritos que tinham problemas, estão recebendo a última oportunidade de reencarnação aqui no planeta Terra, e aí vem com todos esses problemas, e é claro que com as suas companhias espirituais. Então, cabe aos pais ou responsáveis compreender o que se passa, a fim de buscar os recursos necessários. Na maior parte dos casos, os pais também estão envolvidos no processo perturbador. Entidades perversas quase sempre usam as crianças para desequilibrar. E realmente é verdade, né? E aí vem aqui a profilaxia. A casa espírita bem alicerçada oferecerá procedimentos terapêuticos mais indicados. Os pais, por sua vez, procurarão estabelecer o equilíbrio doméstico, envolvendo a criança em fluidos de amor e de afeto. Isso está faltando em casa, né? Porque normalmente a gente não tem muito tempo para as crianças, né? E também é necessário abrir espaço para o evangelho no lar, a fim de que as vibrações tóxicas sejam aos poucos defeitos. Então, a gente percebe a influência do evangelho no lar. Normalmente a gente faz o evangelho 1 vez por semana. A casa espírita faz 1 vez por mês. Nós aqui temos 2 vezes por mês e temos o evangelho diário. E olha, temos tido muitos depoimentos de que o ambiente espiritual em casa melhorou e melhorou muito a partir do momento em que o evangelho diário é feito. Esposo, esposa, pessoas da casa que não tinham nenhuma parte espiritual, começaram a participar do evangelho. E às vezes até comentam, não do evangelho, mas comentam dentro da casa a respeito do evangelho. Então o que a gente percebe? Que lentamente o ambiente espiritual das casas vai melhorando, porque quando a gente faz o evangelho no lar... A oração, né? Dentro de casa. Não, a oração, claro, mas nós estamos falando aqui do evangelho. Por causa que tem muita gente que vão ouvir aqui que não são espíritas, então a oração dentro de casa. Sim, a oração dentro de casa, tá? A oração, tudo bem, a oração dentro de casa e o evangelho no lar. É que quando nós fazemos o evangelho no lar,
os trabalhadores da Casa Espírita vão até as nossas residências nos auxiliar, levar espíritos que precisam participar do Evangelho do Lar. Então, a nossa casa se transforma num mini centro espírita. Então, vamos ver agora aqui os sintomas das crianças com depressão. Primeiro, os sintomas depressivos podem vir de forma variada. Uma mesma pessoa pode ter várias crises com sintomas diferentes. Pode ser tristeza, irritabilidade persistente durante a maior parte do dia, na maioria dos dias, desânimo, cansaço, indisposição. Isso aqui é interessante, a gente analisar, que não é só para as crianças. É que esses sintomas são nas crianças e vale também para nós. Fazer uma análise de como é que está a depressão dentro de nós. Porque muitas vezes a gente acha, eu não estou com depressão, só estou meio estressado. Então, quando começar a analisar estes fatos, a gente começa a partir para um autoconhecimento um pouco melhor. Ansiedade, preocupação, insegurança, indecisão, sentimentos de desesperança, pessimismo, sentimentos de culpa, inutilidade, incapacidade, desamparo, solidão, alteração do sono, tanto insônia como sono demais, acordar cansado. O acordar cansado, normalmente, o que é? É que quando o nosso corpo dorme, o espírito sai e nós vamos fazer aquilo que a gente gosta de fazer. Normalmente, o cansado é que o cara foi para a gandaia, né? Dançou a noite toda, tá com dor, volta com dor nas pernas, né? É mais ou menos uma brincadeira, mas é a nossa realidade. E o que é? São as influências das nossas companhias espirituais. Aí, se tu vai para uma atividade positiva, tu acorda de manhã, bem disposto, com vontade de trabalhar. Se tu acordar meio chororô, então... que mais? Alteração no apetite, tanto falta ou excesso, ideia de morte, suicídio, tentativa de suicídio, dificuldade de concentração. Hoje em dia fala em TDAH, né? Mas é sintoma da depressão também. TDAH é um transtorno. É um transtorno, e é tudo porque o que acontece? O suicida é um espírito doente. E o transtorno, o TDAH, normalmente pode ser o que é? Reflexo da sua vida anterior. E se não for tratada realmente, Não. a tendência é o uso de droga ou até na adolescência, né, quando tiver isso. Sintomas e sinais: choro, insatisfação, afastamento das atividades sociais. A depressão pode mudar a maneira alegre e sociável do ser, transformando-a numa pessoa irritável, impaciente e retraída. Tem mais ainda. Euforia, alegria exagerada ou inadequada, diferente do ambiente, irritabilidade exagerada, menor necessidade de sono, ideia de grandeza, falar muito pelos cotovelos, tagarelice também é sintomas de problemas, comportamentos sociais inadequados, compras excessivas, não é bom comprar? Uso excessivo de drogas, álcool, envolver-se com situações de risco, como acidente de trânsito, esportes radicais, brigas desnecessárias por motivos fúteis. Então, tudo isso são sintomas que atingem o nosso jovem. E tem mais ainda. Bom, isso aqui já é um resumo do anterior. Temos obsessão. Tá aqui o número é CID-10, item 4F44.3. Não é CID-11 então, já? Hã? Não é CID-11? Não é CID-11 já? Eu não sei, eu tenho aqui como CID-10. Olha, porque eu li alguma coisa e parece que mudou. Bom, até pode ter mudado. Demais? A obsessão? Influência espiritual. Ah, tá, não. Desculpa. É outra coisa. CID-11 é outra coisa. É outra coisa. Então, é o CID da influência espiritual, que a gente entende como o quê? Como obsessão. Então, eu separei isso aqui para a gente compreender que a própria ciência humana está chegando nisso também. E tem médicos que já mandam, quando vê que o cara tem problema e que ele não consegue resolver, vai no centro espírita. Por quê? São médicos que já têm esse conhecimento e utilizam esse CID. Tá, agora vamos às dicas para ajudar.
a lidar com a obsessão ou depressão. Oferecer apoio e compreensão. Incentivar filho, sobrinho, neto a falar sobre seus sentimentos. Ajudá-lo a desenvolver os sentimentos de enfrentamento saudável, com exercício de meditação ou yoga. Certificar que está recebendo o tratamento adequado. Procurar ajuda profissional. E, como apoio e tratamento, a maioria das crianças com obsessão e depressão pode levar uma vida feliz e saudável. A partir do momento que a gente começa a auxiliar, dar o auxílio aqui, uma coisa importante, procurar ajuda profissional. Porque nós temos que lembrar que nós somos, vou utilizar o termo, terapeutas espirituais. A parte médica, a medicina material. Nós não somos médicos. Tanto que a homeopatia antigamente era utilizada no centro espírita, agora ela só pode ser utilizada no centro espírita se tiver um médico com especialização em homeopatia para poder receitar. Porque antigamente chegava no centro espírita e receitava. Que na nossa região era muito conhecida a Dona Ivone do Luz, Paz e Caridade, que era médium receitista. Antigamente existia muito médium receitista, por quê? Não tinha SUS. O SUS foi aparecer depois, antes era da década de 70, mais ou menos, aproximadamente, que até então toda a questão de saúde era particular, não existia a saúde gratuita, o tratamento gratuito para a saúde. Então, os espíritos auxiliavam através da receita. Então, agora, o tratamento de saúde é com o SUS e o nosso é a parte espiritual. Então, vamos aqui. A importância do esforço humano e da fé em Deus na luta contra as dificuldades da vida. Então, aqui nós já estamos entrando no quê? Na nossa terapia espírita, para poder auxiliar. Não só crianças e adolescentes. Claro, aqui o tema são crianças e adolescentes, mas nós estamos nos instrumentalizando para quê? Para auxiliar a todos que buscam a doutrina espírita. E vai começar a buscar. Porque o que a gente está percebendo no mundo de hoje? As dificuldades estão aumentando, estamos vendo o clima, os desastres climáticos estão chegando aí, e o que acontece? As pessoas perdem tudo. Buscam o quê? Buscam um apoio espiritual. Então, nós temos que estar com os nossos instrumentos afiados para poder auxiliar aqueles que vêm até a casa espírita. Então, a importância de nutrir a fé em Deus nos nossos filhos. Normalmente, a gente não trabalha muito essa parte da espiritualidade com as crianças. Muitos pais dizem, quando ele crescer, ele vai escolher o que ele vai ser. Não vou levar na casa espírita porque ele não quer ir. Aí tem o famoso não, né? Não vai ficar em casa, vamos lá, porque a criança vir da casa espírita vai estar na evangelização, vai estar ouvindo palestra e vai estar recebendo o quê? Auxílio dos trabalhadores espirituais. Então, muito bom trazer uma criança para a casa espírita. Porque o futuro dele depende do nosso esforço. Se corrigirmos a maneira de ser e ajudando a ultrapassar os obstáculos e tropeços, podemos transformar o mundo. Nós transformamos a criança e a criança vai transformar o mundo e isso vai virar uma roda viva. E ele vai transformar também seus filhos, seus netos, e aí nós vamos ver o famoso mundo de regeneração. Então, alguns pontos-chave. O esforço humano é importante na luta contra as dificuldades da vida. A fé em Deus é essencial para nos dar força e esperança. Devemos nutrir a fé em Deus nos nossos filhos. E o futuro depende do nosso esforço. E nossos filhos desejam esse esforço. Porque eles vêm da nossa família para quê? Para que a gente os auxilie. Esse é o nosso trabalho. Guiar esses espíritos no mundo encarnado. E a violência doméstica, hoje em dia, é um problema que afeta as pessoas de todas as idades, religiões e classes sociais. E ela pode ser física, emocional, verbal ou sexual. Estamos vendo realmente esse não um recrudescimento, mas um aumento dos índices de violência doméstica, principalmente de feminicídio. E a violência doméstica tem um impacto devastador numa criança, porque o exemplo que ela está vendo.
O exemplo que ela está vendo em casa é o exemplo que ela vai levar para a sociedade. Então, E quando é menor, fica marcas. bem, há muito tempo atrás, eu vi. Não entender muito bem o que aconteceu, mas está marca ali por meu pai, minha mãe. Eu vi um vídeo, Falcão, os meninos do tráfico. O vídeo foi feito lá no Rio de Janeiro, entrevista com meninos que entraram para o tráfico. E todos eles que estavam no tráfico, eles tinham na sua casa a falta do pai. O pai tinha saído de casa, a mãe ficou sozinha e eles tiveram que se virar. E olha, aí depois, parece que depois de 10 anos fizeram um segundo documentário, todos eles já tinham morrido, tinham sido assassinados, porque a gente sabe que a vida no tráfico não é fácil, né? Então, e as causas da violência doméstica são o abuso de álcool e drogas, controle possessivo, baixa autoestima, história de violência na família e falta de apoio social. Então, a gente percebe que a sociedade também precisa auxiliar. Nós fazemos a nossa parte, mas nós temos que trabalhar para que a sociedade faça isso também. Tem também a incúria dos pais na fase infantil. Se os pais têm responsabilidade de fornecer uma educação adequada, tanto intelectual quanto moralmente, alerta para os perigos da permissividade e da exposição de crianças a conteúdos inadequados à sua idade. Por exemplo, o pai e a mãe ficam vendo novela e a novela tem classificação de 12 anos. E a criança tem 6 anos. O que ela está vendo ali? Coisa referente à sua idade ou está vendo referente a uma idade superior à dela? E isso acaba influenciando. A negligência também fala aqui, tem consequências negativas, não dizer não, né? Então, os pontos-chave. A primeira infância é um período crucial na formação do caráter e do intelecto de uma criança. Viram a importância? Hoje a ciência nos coloca que o ápice de desenvolvimento do ser humano é de 0 a 6 anos, né? Uhum. É onde ela, né? Então, a própria ciência já nos coloca isso. Uma mãe grávida perguntou a Divaldo quando que ela tinha que iniciar a educação do filho. Ele perguntou quantos meses ela estava de gravidez e disse, está atrasado esse tempo todo já. Já era para ter começado a conversar com teu filho dentro do útero. Então, coisas que, infelizmente, a gente sabe que falta muito nas famílias. Amor, apoio e educação para os filhos. Isso o que mais? Os pais também não estou criticando os pais, é que falta para os pais também conhecimento. O conhecimento da doutrina espírita, ele está chegando a partir dos últimos 10, 20 anos, a partir do ano 2000, que a gente está começando a compreender um pouco mais melhor, porque até então nós não tínhamos acesso ao conhecimento. Para ler um livro, tu tinha que comprar. E não é barato. Apesar de que os livros da doutrina espírita são mais baratos, mas nem todo mundo tinha possibilidade de adquirir. Hoje, a gente pode se apropriar desse conhecimento da doutrina espírita. Tem muito livro espírita disponível na internet. Aí diz, mas eu não sei ler livro do computador, eu não sei ler livro do celular. Gente, nós temos que aprender, porque nós estamos, nos transformando em analfabetos digitais. Hoje nós estávamos conversando com um amigo, que ele disse que entrou no restaurante, apresentaram o cardápio e disse, olha, lê o QR Code. O cara disse, eu não leio o QR Code. O que eu vou fazer? Vou levantar, vamos embora. Então, nós vamos fazer um pedido físico. Então, hoje em dia, a tecnologia está chegando, nós somos obrigados a nos alfabetizar tecnologicamente. Não dá para ficar esperando que os outros venham fazer por nós. Fica analfabeto certo. Isso também tem o lado ruim para a mente, para estar comprovando. Sim, mas o que a gente catiza é o uso consciente, né? E nesse ponto ali também tem uma coisa, né, Feijão? Quer dizer, o convívio social não tem mais. Pega aí pelo, né? Pede pelo, sei lá. Então, isso também vai fazer com que as pessoas vão ficar cada uma na sua vida. Cada um sozinho. Porque não tem mais esse entrosamento social, né? A gente vai em algum lugar, todo mundo no celular. Nem se olha. O que está aqui do meu lado pode ficar. Né? E é assim, então eu acho que a tecnologia veio para ajudar, mas ultimamente ela está
Na minha opinião, é isso que eu estou dizendo, um pouco abusiva, está faltando a relação do ser humano com o ser humano. Sabe aquela situação excludente? É assim que a gente está se sentindo. Exatamente. As obras básicas também é audiobook também, né? Tá? As obras básicas também é audiobook. Tem, audiobook é. Hoje em dia, quem não quer, não consegue ler, pode ouvir. Tem muito audiobook também sobre espiritismo. Então, fala um pouquinho do bullying, que é uma das grandes causas que levam nossos jovens ao suicídio. O bullying é muitas vezes motivado por emoções como ódio, raiva, inveja e ciúme. Essas emoções podem ser causadas por uma variedade de fatores, incluindo experiências negativas na infância, problemas familiares e falta de amor e recepção. Então, o indivíduo não está preparado psicologicamente, chega no colégio, chama ele de gordo, vai, chama ele de feio, chama disso, daquilo, daquilo outro. Então, a gente percebe que realmente está faltando o quê? Os nossos jovens precisam aprender a conviver com as dificuldades. Enquanto não convivem, vem todo esse Outro problema. dia eu vi uma entrevista que falava justamente isso, que nós não ensinamos as crianças a trabalhar com as suas frustrações, porque a gente dá tudo, e é isso, toma. Então a criança não tem frustração. E quando ela chega lá na frente, a criança, o adolescente, que encontrar as frustrações, a tendência é negativa, não é? Então, eu acho que os pais hoje também têm uma culpa nesse sentido, nós, educadores, sei lá, de não deixar que a criança passe por frustração. Nós precisamos passar. Né? Todos nós passamos frustrações. E hoje a gente não parece que não pode mais passar por isso. Né? Vai chegar lá na frente, tá voltado. Daí não tem mais o pai nem a mãe para vir tutelando, ele tem que ser sozinho, não sabe. Eu vi agora, um tempo atrás, uma educadora falando sobre isso. Outro problema dos dias de hoje é a ideologia de gênero, ou seja, nós sabemos que o espírito reencarna como homem ou como mulher, dependendo da sua necessidade reencarnatória, e quando o espírito está muito tempo num gênero e vai ter que trocar para o outro, normalmente ele vai ter problemas. Então, é o que está acontecendo hoje em dia. Muitos espíritos que têm encarnado no corpo masculino, mas têm tendência feminina. Encarna no corpo feminino, tem uma tendência masculina. Por quê? É um espírito que está trocando de gênero. E aí, tem um espírito que foi muito tempo homem, reencarnou no corpo de mulher, o que é que ele vai encontrar? As mulheres que eram companheiras das outras encarnações. Então, a gente começa a perceber que isso não é um problema. Isso é o quê? É uma mudança, é uma passagem, e a gente tem que aceitar esses espíritos, acolher eles de braços abertos, que são nós também. Quantas vezes já fomos mulher, quantas vezes já fomos homem? E passamos também por essa dificuldade. Ô, Feijão, posso fazer um comentário? Sim? Essa parte aí do gênero é muito interessante, porque o espiritismo ele tem um conhecimento muito a fundo sobre essa situação. Foi no centro espírita que eu entendi que o espírito ele não tem sexo. Ele é uma centelha divina que vem num corpo, uma matéria, para seguir seu processo dentro do plano terrestre. Então, tem um caso de um amigo meu que eu acho bem interessante. E quando eu estudava com ele na escola, ele era um menino, tipo, cisgênero, com todas as características masculinas. Só que, quando a gente ia brincar com ele se identificava como menina. Uma vez ele chegou para mim e disse: eu sou uma menina. Então eu fiquei pensando. Menina com as características masculinas. E com o tempo, ele é espírita também. Ele frequenta a casa espírita, ele frequenta o Seara de Jesus. E ele se identificava como uma menina. E com o tempo ele começou a fazer transição de gênero, tudo bem, e virou uma menina. Mas só que tem um detalhe. Depois de um tempo ele começou a estudar na casa espírita. E ele se entendeu hoje como um homem homossexual, cisgênero, no corpo todo masculino. E ele não se identifica mais no corpo feminino. Então, o processo de evolução dele foi tão rápido dentro do plano terrestre que ele conseguiu entender que ele tinha que passar aquela certa situação naquele corpo. E tá tudo certo. Mas eu nunca parei para ele e perguntei para ele. Mas hoje, como é que se lembra do feminino lá atrás? Eu queria perguntar para ele, para entender um pouco a evolução. Mas eu não perguntei para ele isso, eu quero entender. Mas só que ele apagou todas as fotos deles antigas e começou a se identificar como um homem cisgênero homossexual. Então, como a doutrina, ajudou no processo, né? Sim. Não importa
a condição. Ajuda. O importante é o processo da evolução. Ajuda ao espírito que está passando e ajuda a nós que estamos para conseguir perceber e perder um pouco dessa raiva que a gente tem deles, né? Outra coisa aqui, que já estamos por cima da hora, a respeito da solidão, virou uma das grandes preocupações da saúde. Os tempos são chegados e vamos agora à terapia espírita. Os tempos são chegados porque Allan Kardec coloca lá na Gênese que os tempos são chegados, é o tempo da mudança do planeta Terra, de mundo de provas e expiação para mundo de regeneração. É o último capítulo da Gênesis. Então, lá coloca que a Terra está mudando, a gente está vendo isso mesmo, né? É ciclone, é vendaval, é isso, é aquilo, aquilo outro, porque a Terra vai se alterar. E nós vamos mudar junto. Então, está vendo também como a necessidade de muitos espíritos reencarnar, tem necessidade de quê? De muita gente voltar mais seguido para a pátria espiritual, né? Então, está vendo uma renovação extremamente rápida da população, para quê? Para dar conta desse processo de transição. Terapia espírita, a prece. Vamos entrar agora no remédio que a doutrina espírita dá, para a gente ser mais eficiente ao combater as ideias de suicídio. A prece não é um movimento mecânico dos lábios, nem um disco de fácil repetição no aparelho da mente. A prece é vibração, é energia e é poder. A criatura que ora mobiliza as próprias forças, realiza trabalho de inexprimível significação. Semelhante estado psíquico descortina forças ignoradas, revela a nossa origem divina e coloca-nos em contato com as fontes superiores. Dentro dessa realização, o espírito, em qualquer forma, pode emitir raios de espantoso poder. Isso está no livro do André Luiz. Então, para a gente compreender a importância da prece e também compreender como é que a gente deve orar. Não é ficar uma hora orando mecanicamente. Não. Medita no que está falando. Uma prece bem feita, em 1 minuto, vale mais do que ficar 10 minutos orando. Então, essa é extremamente eficaz. A gente percebe na realização do nosso evangelho diário, quando a gente ora por alguma pessoa de fora do grupo, e depois a gente obtém o retorno de que realmente houve uma melhora. Claro que muitas vezes a gente pede para o cara recuperar a saúde, mas está dentro do planejamento encarnatório dele, e ele vai ter que morrer. Não tem outra. Mas ajuda o que é? A suportar a dificuldade. Evangelho no lar. Também André Luiz. Todas as vezes que você ora no lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico. A respeito da prece, não precisa ser só em casa. Chegou no trabalho de manhã, faz uma prece. Vai ajudar o quê? Em qualquer lugar. Qualquer lugar. Vai ajudar a melhorar aquele ambiente espiritual. Está dirigindo o trânsito? Está dirigindo? Pode estar tranquilamente. E fazendo um bom trabalho bem feito, executando as nossas obrigações, também é uma prece. Toda vez que ora no lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico. Cada prece do coração constitui emissão eletromagnética de relativo poder. Por isso mesmo, o culto familiar do Evangelho não é só um curso de iluminação interior, também um processo avançado de defesa exterior. Por quê? Quando a gente faz o Evangelho no lar, é que eu disse, os trabalhadores lá de Celeiro de Luz, os trabalhadores daqui, vão nas nossas residências nos auxiliar a fazer o Evangelho, e o que acontece? Vai melhorar o ambiente da nossa casa, e a nossa casa acaba se transformando num ponto de luz, né? Que recebe espíritos bons também. Os maus ficam do lado de fora, acompanhando o Evangelho, e os bons vêm nos ajudar a fazer o Evangelho. O passe espírita é doação de amor, é doação de energia. É importante, sim, que o passe espírita ele vai efetuar aonde? No nosso perispírito. Que o perispírito vai distribuir depois aquelas energias para o nosso corpo. Então, é uma terapia complementar. Tem gente que vem na casa espírita só para tomar passe, mas ele não compreende que o primeiro remédio é na exposição doutrinária, que é onde ele recebe o remédio para o espírito, e aí depois ali o remédio para o perispírito e também
é para o corpo. O que tem aqui? Desobsessão. Esse é um dos trabalhos que a Casa Espírita faz. Só que a gente pensa em desobsessão. O que é desobsessão? Eu diria que é uma negociação entre obsidiado e obsessor para chegar a um bom termo. Só que o que acontece? As pessoas acreditam que eu estou com um problema de obsessão, eu tenho que chegar na casa espírita e automaticamente tem que ser levado para um grupo de desobsessão espírita que está junto comigo. Só que o que acontece? A desobsessão, ela funciona, o processo da casa espírita é um processo de desobsessão. Porque, à medida que o obsessor, a família do obsidiado, desculpem, a família do obsidiado vem à casa espírita, eles estão melhorando seu ambiente espiritual. O obsessor vem, às vezes fica lá fora, às vezes vem até aqui dentro e começa a ser esclarecido. Então, vai chegar um momento em que, se o obsidiado compreender que tem que melhorar a sua parte espiritual, automaticamente o obsessor vai compreender que não tem mais o que fazer junto dele e vai ser esclarecido num grupo. Então, claro que existem centros espíritas que fazem desobsessão. Por exemplo, eu fiz palestra no Círculo da Luz na quinta-feira. Na quinta-feira, os encarnados estão lá em cima e eles doutrinam, esclarecem os desencarnados com os médiuns. Só que o que acontece no fenômeno da obsessão? Essa não é a nossa primeira encarnação, não será a última. Se a gente já teve milhares de encarnações, é claro que nós temos milhares de inimigos. Então, o que acontece? Se eu venho aqui, peço a me tirar o obsessor, até pode acontecer de tirar. Só que simplesmente saiu o primeiro da fila. Se eu não faço a minha reforma íntima, o segundo vai assumir o lugar do primeiro. Muitas vezes é que ele diz assim, eu tinha ido embora, mas ele me chamou, eu voltei. Essa então, me chamou não no sentido de caramba, mas o procedimento, né? Então, todo esse processo que a gente faz na casa espírita é um processo de desobsessão. Não precisa ter um grupo específico de desobsessão, porque o conhecimento da doutrina espírita já automaticamente é um processo de desobsessão. E, finalmente, aqui nós chegamos no cérebro. Tudo isso aqui que nós falamos até agora é a terapia complementar da doutrina espírita. Agora vem a parte importante, que vai trabalhar o quê? Nas 3 causas da doença. O corpo nós já trabalhamos, o perispírito nós já trabalhamos, então agora nós vamos trabalhar o quê? O espírito. Ser eterno, imortal, através do quê? Da reforma íntima. Parece uma palavra batida, reforma íntima, né? Mas são práticas espirituais. O que é a reforma íntima? É compreender as leis morais, as 10 leis morais. Lei de adoração, lei de trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de justiça, amor e caridade. E a partir do momento que a gente faz a reforma íntima, a gente entra lá no capítulo da perfeição moral, o homem de bem. Esse vamos dizer assim, é o nosso futuro. Se quisermos ajudar as pessoas, nos ajudar, nós temos que trabalhar o quê? A nossa reforma íntima e fazer as pessoas compreenderem que também precisam fazer a sua reforma íntima. Porque ainda não somos perfeitos. Todos nós somos perfectíveis e as pessoas também são perfectíveis. E é importante lembrar que nós estamos lá no primeiro degrau da escala, espíritos imperfeitos. Então, a partir do momento que a gente começar a trabalhar o íntimo, tem que fazer como Santo Agostinho. É difícil. Toda noite ele sentava, antes de dormir, ele analisava. Como é que foi meu dia? O que eu fiz de bom? O que eu fiz de ruim? O que eu vou fazer amanhã de bom? O que eu não vou fazer amanhã de ruim? É simples, mas é extremamente difícil, né? Se todos nós fizermos isso, com certeza a nossa vida vai melhorar. E aqui nós temos a bibliografia onde nós trabalhamos esse seminário. As obras de Allan Kardec, a coleção, a série psicológica da Joana de Ângeles, o livro Transtornos Mentais na Infância e Adolescente, Psiquiatria Iluminada, que é um excelente livro. É grosso, mas é muito bom de ler, que ele é baseado nas obras de André Luiz.
Tem também as elucidações psicológicas à luz do Espiritismo, do Divaldo Pereira Franco. Eu vou agora vir de baixo para cima. A Obsessão e Desobsessão, da Sueli Caldas Schubert, Desobsessão Espírita no Divã, e principalmente essa aqui que foi que me baseei mais. Comportamento suicida na infância e adolescência. Esse é extremamente importante para a gente compreender, que é de uma psiquiatra espírita. Então, ela uniu psiquiatria e espiritismo para poder analisar melhor e trabalhar melhor com as crianças, e com isso eu encerro a minha parte. Agradeço a todos pela paciência. Convido a Gladys para vir fazer a oração de encerramento. Quer sentar aqui no lado? Então, vamos encerrar os nossos trabalhos da tarde. Vamos agradecer a Deus por essas 2 horas de harmonia, de aprendizagem, de trabalho. Cansados que trabalhamos toda semana, mas com energia para poder ouvir. Jesus, nós te agradecemos de todo o nosso coração por tudo que nós estamos aprendendo, por a nossa evolução espiritual e também por esse seminário de hoje sobre as crianças, os adolescentes no suicídio. Esse mês, Setembro Amarelo, que não seja só setembro, mas que seja de janeiro a dezembro, de setembro a setembro, nós conversando e ouvindo as pessoas que estão com dificuldade, as pessoas que estão querendo o suicídio, as pessoas que estão deprimidas. Que Jesus nos ajude, por cada um que nós passar, levar uma palavra de paz, de amor e principalmente de fé. Obrigada, Senhor. Que hoje, aqui nessa tarde, todos nós saia daqui e possa levar nossa palavra de esperança para cada um que vier falar com nós ou que nós observar, que esteja com o pensamento não positivo, digo assim. Obrigada, meus amigos, pela tarde de hoje, e vamos fazer a oração que o nosso Pai nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como devemos perdoar aqueles que nos ofendem. E por caridade, não nos deixes cair em tentação. Não nos deixes cair nas drogas. Não nos deixes cair no desespero. Não nos deixes sair da nossa vida, apressar a nossa vida. Não nos deixe, Senhor, livrando sempre de todos os males. Que assim seja.